É isso mesmo, Jorge Jesus no Flamengo em 2025. Saiu a notícia. O AP, né? Se candidatar, já é pré-candidato à presidência do Flamengo. E ele falou aqui em entrevista que ele sonha com um treinador multicampeão. Caso seja eleito novo presidente do Flamengo, ele vai trazer esse cara. Esse cara é nada mais, nada menos que Jorge Jesus. Imagina, pensa. Vamos ver a notícia aqui. Tem contrato com o Flamengo até o fim do ano, como não tem feito um trabalho ruim, mas ainda não empolgou a torcida, que é verdade. Outro lado, a atual gestão do Rodolfo Landim confia no técnico, faz o Tite. Aí o BAP falou, se ele for eleito, ele vai mudar o comando do Flamengo, né? Faz o novo comando escolhido, vai ser o Jorge Jesus. Aqui, ó. Se ele vencer, o contrato de Tite não será renovado, né? Que acaba esse ano. Como jornalista, Jorge Nicola informou o BAP sonha com Jorge Jesus, que está fazendo um enorme sucesso no Hilal e virou ídolo do Flamengo. Jesus deixou claro que o retorno ao Flamengo está nos seus planos do futuro. E como ele sempre se posiciona, qualquer proposta, projeto será analisado a cada início de ano. O problema é que Jorge Jesus recebe um valor altíssimo na Arábia Saudita, né? E essas cifras aqui não. No nível que tá, o Flamengo não consegue contratar, né? Mas nada que não apele pro lado emocional do Jorge Jesus para voltar, né? Ao Flamengo. Mas com boas condições. É claro que não vai ser igual a da Arábia Saudita, né? Mas vai ser demais. Jorge Jesus é ídolo do Flamengo, né? Ganhou quase tudo, então ele disse que tinha vontade de voltar pro Brasil. E depois dessa bomba que o Nicola soltou, vamos ver também um pouco das notícias de hoje do Flamengo. O Tite respondeu o seguinte, a pergunta foi por que ele não colocou o Gabigol, mesmo na ausência do Pedro, ainda colocou o Carlinhos na frente do Gabigol. E a resposta foi, abre aspas, prestem atenção, treinamento. Ele começa com essa palavra, treinamento. Depois ele fala, jogos, especificamente, Carlinhos decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético Mineiro, com gol, decisivo contra o Vitória, também com gol. Foi por isso essa opção. Agregado a isso, BH decisivo contra o Bahia, gol. BH decisivo contra o Bahia, assistência para gol. Nós fizemos o gol com Carlinhos em campo. E o desempenho do Carlinhos nos outros jogos foi isso que me levou a decidir. Fecha aspas. Gente, com outras palavras, o Tite está dizendo que não escala o Gabigol porque o Gabigol está treinando mal. A primeira palavra dele, ele responde... Não só treinando, jogando mal também, né? Repito, a primeira palavra foi treinamento. E por que eu estou falando isso? Porque nós, jornalistas, a gente não pode mais acompanhar os treinamentos. Tudo que a gente tem acesso é através de informação. E não adianta o jornalista achar que ele tem acesso a tudo que acontece no ninho. É mentira, é balela. É balela. O jornalista que acha isso, ele está se enganando. E é óbvio que tem alguma coisa acontecendo no ninho do urubu que faz com que Tite não escale o Gabigol. Porque não faz o menor sentido o Carlinhos entrar na frente do Gabigol. Mesmo o Gabigol vivendo uma péssima fase, mas o Carlinhos, tecnicamente falando, não dá. Não é jogador para Flamengo. Então, o Tite respondeu entre linhas, treinamento. Tá na... Convenhamos aqui também, né? O Gabigol não tá jogando nada. Se ele não tá treinando nada, quando entra em campo, não joga nada também. A última partida contra o Bahia. Foi dar um pique, já sentiu. Jogou nada. Complicado também, né? Faz o Carlinhos é ruim. Caralho, muito ruim. A fase do Gabigol também é difícil, cara. A verdade é que, putz, eu, entre os dois, preferi o Carlinhos. Ruim por ruim. O Carlinhos ainda faz um gol de cabeça ali, pega uma bola sobrada. O Gabigol, nem isso ele não tem, né? Cara que o Gabigol está treinando muito mal e por conta disso o Tite não o escala. Tá na cara, pelo menos foi isso, foi essa leitura que eu fiz dessa resposta do técnico Tite. Você concorda? Discorda? Pode comentar. Vamos lá, pessoal. O Flamengo enviou a lista de inscritos para a próxima fase da Libertadores. Lembrando que quinta-feira tem Flamengo e Peñarol no Maracanã, jogo de ida, 7 horas da noite, jogo extremamente importante pelas quartas de final da competição. E nos últimos dias, o Flamengo enviou a Conmebol toda a documentação necessária dos novos jogadores, das 3 mudanças que o clube pode fazer
nessa fase da Libertadores. Na fase anterior, nas oitavas, poderia fazer até 5. E aí, nessa janela de transferência, o Flamengo contratou 4 jogadores, ou seja, um não seria inscrito, mas quis o destino ajudar Tite, comissão técnica e diretoria. Como o Michael está lesionado e só vai voltar em outubro, o Michael não foi o jogador inscrito. E aí o Flamengo optou por Gonzalo Plata, Alexandro e Alcaraz. Esses 3 atletas eles vão entrar nos lugares de Daniel Cabral, Vitor Hugo e também Igor Jesus. Esses 3 não estão mais no Flamengo. Daniel Cabral saiu em definitivo, o Vitor Hugo foi emprestado a um clube da Turquia e o Igor Jesus foi vendido ao Estrela Amadora, o mesmo clube, inclusive, que o Daniel Cabral se transferiu. Então, o destino acabou ajudando todo mundo. Michael ficou fora dessa lista, faz total sentido. Inclusive, elogiar novamente, falei ontem no meu pós-jogo aqui no canal, mas quero falar aqui de novo, elogiar novamente a atuação do Gonzalo Plata e também do Alexandre. Esses 2 jogadores não disputavam uma partida oficial desde maio e jogaram muito melhor que os outros. Bem. Gonzalo Plata foi bem muito pela ponta direita, quando atuou por ali. Durante o jogo ele passou para a ponta esquerda, foi bem também. O Alexandre foi muito bem na lateral esquerda, gostei demais da atuação dele. Inclusive, ele fez algo que eu pouco esperaria. Ele foi muito ao ataque, não é a do Alexandre. Mas ontem ele deu o cartão de visita dele. Vamos dar uma olhadinha aqui também em algumas notícias a mais do Flamengo aqui, ó. Imagens de La Cruz treinando com a bola no campo de treino, segunda-feira. E o Uruguai para retornar ao Flamengo contra o Flamengo e Peñarol. É uma volta muito importante pro Flamengo, né? De La Cruz faz muita falta no meio de campo, não tem condição. Antes de lesionar, era um dos melhores jogadores do time, né? Já tem aí quase um mês e pouco que ele não joga, né? Então seria um bom retorno para essas quartas de final da Libertadores, né? Que a gente precisa passar. E aqui, ó, uma notícia muito ruim. Cirurgia do Luiz Araújo deve acontecer nessa quarta-feira, dia 18. O atacante do Flamengo sofreu uma fratura na cartilagem do joelho direito do Vasco, que precisará passar por artroscopia. Ou seja, tá fora o Luiz Araújo. Vai ter que fazer cirurgia, vai ficar pelo menos 2 meses fora. E o Flamengo só não perdeu jogadores por lesão em 2 dos últimos 10 jogos. Ou seja, dos últimos 10 jogos o Flamengo disputou. Em 8 deles ele perdeu alguém por lesão, né, cara? Esse número ele é impressionante, bicho. Que zica é essa? Que tá acontecendo, cara? Olha, perdeu todos os atacantes bons do Flamengo. Perdeu o Pedro, Cebolinha, que jogava demais. Perdeu Luiz Araújo agora. Perdeu o meio de campo também, De La Cruz. Ou seja, o Flamengo perdeu todos os melhores jogadores. E pelo nível de financeiro, de contratações do Flamengo, o Flamengo ainda tá em todas as competições. Então, tá difícil o brasileiro, tá. Mas tá na disputa Libertadores e Copa do Brasil. E, bicho, se fosse qualquer outro time, eu juro pra tu, se fosse o Palmeiras da vida aí, já tinha perdido um monte de jogo seguido. Se fosse um Botafogo da vida também, já tava. Não tava em nenhum. Eles não estão, né? Inclusive, o time completo não estão, né? Em todas as disputas. Mas se tivesse acontecido com qualquer outro time, a situação seria muito pior. Mas muito azar do Flamengo. Muito azar mesmo, não tem condição nenhuma. Vamos pra última aqui, ó. O Flamengo piorou. E a segundo turno o Flamengo conseguiu apenas 8 pontos. Comparado aos rivais, Fortaleza conseguiu 16. Dobro. E Palmeiras conseguiu 14. O Flamengo ocupa a 13ª posição em melhores rendimentos no Campeonato Brasileiro. Nossa, o segundo turno do Flamengo é ridículo, né? Meu Deus do céu, perdeu muito desempenho. Eu acredito que esse ano o Flamengo não ganha o brasileiro, né? Pode chegar na ponta ali, mas esses desfalques aí, cara, tem nem muito o que cobrar também não, eu acredito. Então, valeu seus pregos, deixa o like aí, se inscreve, tamo junto. Até a próxima.